Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Que alegria poder estudar a Santíssima Palavra de Deus. E hoje temos uma pergunta de suma importância para cada adventista do sétimo dia, que é a seguinte: você realmente acredita na Bíblia? Você crê na Bíblia? Essa é a pergunta que vamos responder ao longo do nosso estudo aqui, desta tarde sabática. Estamos gravando esse áudio, esta mensagem, no dia 10 de agosto de 2024, um sábado à tarde. Então a pergunta é: você realmente acredita na Bíblia? Sabemos que a crença número 1 da Igreja Adventista do sétimo dia, a crença, das 28 crenças, a número 1 diz o seguinte, isso está no livro Nisto Cremos, página 12, edição 2017, eu encontrei esse PDF online, Nisto Cremos, que é disponível para qualquer um analisar, na edição de 2017, diz assim: crença número 1. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema, repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Nisto Cremos, página 12, edição 2017. Aqui temos a pedra angular, o fundamento da Igreja Adventista. Veja que a crença número 1 não começa com o sábado, embora nós somos conhecidos mais pelo sábado, aqueles do sétimo dia, quando você chega na cidade. Onde fica a igreja? Do sétimo dia, aquele que vai no sábado, que não come carne de porco. A igreja é conhecida pelo sábado, sétimo dia, e também para não comer carne de porco, etc. E às vezes por Ellen White, que eles dizem que é a Maria dos Adventistas, que é uma mentira, porque nós não cremos assim, que ela não é uma deusa, é uma serva de Deus que foi usada para dar conselho, orientação, uma voz profética da Igreja Adventista, lógico, mas não é uma Maria para nós. Então, você vê que a primeira crença adventista, das 28 crenças, fala da Bíblia. Não começa com o santuário, com a trindade ou a divindade, ou com a guarda do sábado, ou Levítico 11. Não, começa com o fundamento de tudo, a palavra escrita. E visto que Jesus é a palavra escrita, no princípio era o palavra, e o palavra estava com Deus, e o palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus é o verbo feito carne. É a encarnação da palavra, Então, claramente, você vê que a Bíblia e Jesus é praticamente a mesma coisa. A palavra escrita e a palavra encarnada. É a ação, a palavra de Deus. Certo? Então, a primeira crença diz claramente que as Escrituras Sagradas, ou seja, a nossa Bíblia, são a revelação infalível, são os adjetivos que eles usam, infalível, suprema, repleta de autoridade. Isso que dizem nossos irmãos, tá? Aqui são os que escreveram as 28 doutrinas. Eu estou de acordo com elas, tá? Não estou contra nenhuma dessas doutrinas, com certeza que não. Tá? As Escrituras Sagradas são a revelação, primeiro, infalível, depois, suprema, depois, repleta de autoridade de sua vontade. E as Escrituras também
constitui o padrão de caráter, a prova de experiência. Tu quer provar alguma coisa? Tu tem que provar pelas Escrituras. Você quer ver se alguém realmente é um servo de Deus? Tem que ir lá nas Escrituras. O que mais fazem as Escrituras? Elas são o revelador definitivo de doutrinas. Eu gostei muito dessa parte aqui. Revelador definitivo de doutrinas. O registro fidedigno dos atos de Deus na história. Isso que diz a crença número 1. Mas será que realmente nós cremos? Nós cremos que as Escrituras são infalíveis, são supremas, são repletas de autoridade? Será que realmente cremos que as Escrituras são o revelador definitivo das doutrinas? O que vocês acham? Então, no estudo de hoje, vamos ver que se realmente nós estamos cumprindo a crença número 1 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Crença número 1, que é o resumo ali. Lógico, eu não vou entrar nos textos, né? Não vou entrar nos textos, porque se você for no livro, você vai encontrar todos os textos, né, que embasam, né? Que o embasamento dessa primeira crença. Que as Escrituras são infalíveis, supremas, repletas de autoridade. Elas constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Amém. Então vemos que o fundamento da Igreja Adventista é a Bíblia. Porque a crença número 1 é a Bíblia. Antes de falar de Jesus, antes de falar do Pai, Filho e Espírito Santo, antes de falar do sábado, começar com a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos revelar tudo isso. Então, a pedra angular de toda a estrutura doutrinar da Igreja Adventista é a Bíblia. Ela é o fundamento da Igreja. A luz dela, ou seja, a Bíblia, a luz da Igreja neste mundo de trevas dominado por Satanás. Por isso, a crença número 1 da Igreja deixa bem claro que nós, adventistas, somos alicerçados sobre a imutável rocha da puríssima Palavra de Deus. Imutável rocha da santíssima, da puríssima Palavra de Deus. A Palavra de Deus é pura. Sim, puríssima Palavra de Deus. É completamente impossível ser um genuíno adventista do sétimo dia se você não aceita toda a Bíblia como autêntica, infalível, imutável, inerrável, que não erra, inerrável e autoritativa palavra do Altíssimo Deus de Israel. É impossível. Tá? Esse é um comentário meu, tá? Isso não está na crença, tá? A crença está aqui, página 12. Aí, em cima da crença número 1, eu escrevi eu preparei esse pequeno comentário. Então, embasado na crença número 1, é completamente impossível ser um verdadeiro adventista do sétimo dia se você não aceita toda a Bíblia como a autêntica, infalível, imutável, inerrável. A palavra inerrável é uma palavra pouco usada, que significa que não erra. Inerrável. Certo? Não erra. É indefectível. A Bíblia é indefectível. Não erra. Não engana. Não tem erro aí. Daí vem a palavra inerrável. É inerrável a Bíblia. E também a Bíblia tem autoridade. Ela é a autoritativa palavra do Altíssimo Deus de Israel. Não é autoritária. Autoritária tem a ver com despotismo, né? Com caráter tirânico. Não tem nada a ver disso aí. É autoritativa, ou seja, tem autoridade. Ela é suprema. É isso que diz a crença número 1. Ela é suprema, repleta de autoridade. Daí vem a palavra autoritativa, não autoritária. É autoritativa. Ela está repleta de autoridade. O que quer dizer isso? Quando ela fala, o ser humano se curva,
ou o ser humano se curva para ser abençoado e exaltado por Deus, salvo por Deus, ou se rebela para ser destruído. Lembra que ela é uma espada de dois gumes. Ela te defende ou corta. De dois gumes. Tanto é defensivo como ofensivo. Então, quando a Bíblia fala, se você quer ser salvo, sabe o que tem que fazer? Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. E se curva. Isso está na crença número 1 dos adventistas do sétimo dia. Crença número 1 está aí disponível em qualquer lugar da internet. Coloca aí, nisso cremos. Aí você vai ver o PDF. E na edição 2017, na página 12, diz isso aqui. A Bíblia é infalível. Ah, irmão, eu sei que a Bíblia é infalível, mas a comissão, o concílio dos pastores decidiram isso. Tá, vamos analisar o que eles decidem. Se o que eles decidirem contradiz um claro assim diz o Senhor, eu fico com a Bíblia. Mas ficando com a Bíblia, você não vai se levantar contra os pastores? Não, eles podem interpretar assim, do jeito que eles quiserem, mas eu fico com a Bíblia. Se eles interpretam que estou contra eles, é problema deles. É problema deles, mas eu vou ficar. E se alguém vem me incomodar, me perturbar, porque tem muitos que me perturbam, mandando mensagem que nada a ver, eu digo, ó, irmão, vai lá na crença número 1, por favor. O que diz aí? As escrituras sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Crença número 1. Aliás, você tem que... Eu creio que nós devemos memorizar isso. Memoriza isso, porque é o resumo da crença número 1. Se você puder, você tiver boa memória, e você pode treinar as suas memórias. Treinem as memórias. Treinem a sua memória. É um passo que você tem. Esse passo ali é bom e muito importante você lembrar. Quando as pessoas vêm com chantagens, de chantagear, cita aí de cor, de cabeça. Crença número 1 diz isso aqui. Vocês mesmos escreveram. A Bíblia está acima de qualquer autoridade. É infalível. A Bíblia é suprema. Okay? A crença não diz que comissão é suprema? Concílio de associação geral é supremo? Ou a voz de um pastor é suprema? Não, não, não. Vocês dizem que a palavra, a Bíblia é suprema. Então o que você diz tem que estar em harmonia com a Carta Magna. A Carta Magna da Igreja Adventista é a Bíblia. Sim. Por isso, aqui no Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil é a Carta Magna. A Carta Magna. Qualquer lei que você for escrever no âmbito municipal, estadual ou federal tem que estar, não pode contradizer algum artigo, algum ponto na Constituição. Senão seria uma lei inconstitucional. Porque a Carta Magna é suprema, acima do Brasil, né? Aqui no Brasil é suprema. As demais leis não podem vir para entrar em conflito com a Carta Magna. É mais ou menos no âmbito jurídico legal. Mas no âmbito espiritual, tem que ser assim. Qualquer declaração, qualquer lei, qualquer comportamento, qualquer experiência tem que passar pelo crivo da Bíblia. Por isso, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ao escrever esse livro, Nisto Cremos, eles dizem que a Bíblia constitui o padrão de caráter. Então você vai analisar o caráter das pessoas não pelo que dizem a comissão, não pelo que dizem um pastor, mas a Bíblia é o padrão de caráter. A Bíblia é o espelho. Você vai lá para ver como está o caráter da pessoa. Não que você vai julgar, mas a Bíblia está lá para mostrar como deve ser. Por exemplo, alguém que é casado, é lógico, a Bíblia não vai dizer que você é casado, tu vai ter amante. Tu vai ter uma amante por aí. Não. A Bíblia condena. Não podemos estar mentindo. Não podemos estar roubando, cobiçando. Então a Bíblia é o padrão de caráter. A prova da experiência, tu vai ver como
como você vai analisar a experiência de alguém através da Bíblia. E além disso, tratando-se de doutrinas, quando tem a ver com doutrinas, tu vai ter que ir na Bíblia, porque o livro Nisto Cremos, no artigo número 1, a crença número 1, diz que a Bíblia é o revelador definitivo. O que significa a palavra definitivo? Depois da Bíblia bater o martelo, não existe nenhuma voz para dizer que não é assim. É definitivo. E visto que a Bíblia é inerrável, ela é inerrável, não erra, ela é indefectível, autoritativa, então a Associação Geral está em harmonia com a Bíblia quando diz ela é o revelador definitivo. Não somente um revelador de doutrinas, mas eles colocaram o adjetivo definitivo. Ela é o revelador definitivo de doutrinas. Então, qualquer doutrina tem que estar ali. Se a doutrina não estiver na Bíblia, então não é digno de confiança. Sim, é isso que diz a Associação Geral, né? Mas será que nós cremos realmente? Qual é a pergunta número 1? A pergunta que fez para vocês no início. A pergunta é, você realmente acredita na Bíblia? Tu crê mesmo? O estudo de hoje vai provar se você crê ou não. O estudo dessa tarde vai provar se você crê na palavra de Deus ou não, ou se você crê mais ou menos. É o propósito do estudo de hoje. Vamos lá, vamos entrar, ainda estamos na introdução. Ok, estamos na introdução. Ok. A própria Bíblia diz que toda ela é inspirada, toda a escritura é inspirada, é dada pela inspiração de Deus, é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ok? Toda a Bíblia é inspirada, toda, não parte, mas toda ela é inspirada. Toda. E em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19, vemos que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque os homens que escreveram foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Sim. E a Bíblia é uma palavra profética firme, segura. Ela é mais segura de qualquer coisa, de que qualquer coisa que existe no mundo. Mais segura. Ela é firme, é inabalável. Sim. Temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que brilha em um lugar escuro. Então a Bíblia é muito segura. Você pode acreditar no que está na Bíblia. Acredite. Por isso, os nossos irmãos no livro Nisto Cremos, os nossos líderes, os nossos pastores, eles estão certíssimos com essa parte ali. A Bíblia é infalível. Ela é suprema. Isso está na Bíblia, tem a base ali. A palavra mais segura, mais firme, é inabalável. Ele também vai mostrar que todas as doutrinas têm que estar na Bíblia. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E ela diz também que antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro, assim diz o Senhor. Isso está num grande conflito, no livro Grande Conflito, página 595. Então as doutrinas, todas as doutrinas que você defende, tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não é digno de confiança. A Bíblia e a Bíblia só, como normas de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E ela está certíssima. Porque na Bíblia encontramos tudo o que nós precisamos para sermos salvos. Na Bíblia. Quer dizer que não devemos ler o espírito de profecia? Não é isso. Não é isso que lá quer dizer. Não é isso, meus queridos.
Ela está dizendo que em questão de doutrinas, a Bíblia é suprema. Ela é a norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E na última crise, o povo vai se manter, a Bíblia vai manter a Bíblia e a Bíblia só. Porque nós hoje, como adventistas, usamos os escritos de Ellen White. Embora tenha alguns irmãos da igreja que não acreditam, infelizmente, nos escritos de Ellen White. Infelizmente, não acreditam. Porém, no alto clamor, nessa grande luta, quando os poderes da terra vão se juntar contra nós, você não vai poder usar, Ellen White diz, você vai dizer, quem é essa Ellen White? Nós não cremos. Você vai ter que usar a Bíblia, que é um livro de referência mundialmente conhecido. Todo mundo conhece a Bíblia, mesmo sem acreditar, mas muitos não acreditam, mas todo mundo conhece. Tu vai ter que citar a Bíblia. Tu vai ter que mostrar nos tribunais. Nos tribunais, esses tribunais não vão ser compostos de adventistas. Vai ser composto de homens, assim, católicos, pessoas da sociedade. E os nossos antigos irmãos, aqueles que hoje estão combatendo essa mensagem, no futuro, eles vão se levantar contra o remanescente, tornando nossa vida o mais amargo possível. Sim. Seremos levados perante os tribunais. E aí você vai ter que manter a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas, base de todas as reformas. Mas o nosso preparo no momento agora, antes que chegue esses tempos terríveis, você tem que estar estudando a tua Bíblia e as orientações inspiradas do Espírito de profecia que nos revelam como vai ser. Então o Espírito de profecia fortalece nossa fé na própria Bíblia, porque o Espírito de profecia, os escritos de Ellen White, nos ajudam a compreender certos pontos que na Bíblia ainda não entendíamos. Ela confirma a Bíblia, embora ela não recebeu toda a luz para o povo de Deus nessa reta final. Ela mesma diz. Mas lendo os seus escritos, você se fortalece, você se prepara. A lei e o testemunho. Bíblia é o Espírito de profecia. Mas quando a gente for traduzido perante os tribunais da nação, os tribunais dominados por que não vão ser adventistas, e visto que aqui é um país, né, católico, né, vai ter que usar a Bíblia, o livro dos livros. Nesse sentido, ela profetizou, mas Deus terá sobre a terra, nessa luta final, né, sobre a terra, um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Então você tem que conhecer a sua Bíblia, tem que estudar, tem que dominar os assuntos da tua Bíblia. Será que os adventistas do sétimo dia realmente acreditam na Bíblia? Na passagem de Gênesis capítulo 12, versos 5 a 7? Você acredita nessa parte que diz assim? E Abraão tomou Sarai, sua esposa. Gênesis 12, 5 a 7. Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho do seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Verso 6. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ali edificou um altar. Então Deus prometeu dar a terra de Canaã. Abraão, a tua semente darei essa terra. Agora em Gênesis capítulo 13, verso 14 a 17, continua a promessa. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora teus olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, olha para o norte, e para o sul, para o leste e para o oeste. Os 4 pontos cardeais.
Olha nos 4 pontos cardeais, Abraão. Abraão. E porque toda a terra que tu vês, para sempre, Gênesis 13:15, para sempre eu te darei a tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, como o pó, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te e caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Deus prometeu dar essa terra a Abraão. Gente, isso está na Bíblia. Na verdade, de Gênesis 12 até Apocalipse capítulo 22, tudo que você vai ler na Bíblia vai ser relacionado direta ou indiretamente a Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel. Tudo. Tudo vai ser direta ou indiretamente relacionado a Abraão, Isaac e Jacó. Vai ser relacionado ao povo de Israel. Não adianta querer tirar Israel na Bíblia. Isso é impossível. Não adianta fazer a obra de Satanás, dizer que Israel não existe mais, que as 12 tribos de Israel foram extintas, não existem mais. Gênesis 12 diz que não é assim, né? Porque do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, toda a história bíblica está intimamente relacionada de forma direta ou indireta com Abraão, Isaac e Jacó. Tanto assim, a Bíblia se encerra com Jesus, dizendo: eu sou a raiz e a estrela, a raiz e a descendência de Davi. Davi é aqui, Davi é israelita, da tribo de Judá. A brilhante estrela de Abraão, a brilhante estrela da manhã, perdão. A brilhante estrela da manhã. Então, quem é Davi? Quem é Judá? Judá é filho de Jacó. Jacó é o neto de Abraão. Então, Judá é bisneto de Abraão. Bisneto. Então, não adianta querer tirar Israel da Bíblia. É o livro da história deles. Da nossa história, no caso, né? Da nossa história. Sim. Não adianta. De Gênesis 12 até Apocalipse 22. Não se enganem. Aqui se trata da história do povo de Israel de forma direta ou indireta. Todos os capítulos aí você pode ler, leia, até no Novo Testamento. Porque todos os apóstolos eram todos israelitas. Não existe um apóstolo gentio. Os apóstolos do Cordeiro são todos israelitas. Inclusive o último que foi chamado, Paulo, ele mesmo diz que ele é da tribo de Benjamim. Benjamim é bisneto de Abraão. Então não adianta querer tirar Israel da Bíblia. Na verdade, você não vai ser capaz de tirar Israel da Bíblia. Não tem como. Os 12 fundamentos da nova cidade, da nova Jerusalém, são os apóstolos do Cordeiro. Fundamento. As 12 portas aí da nova Jerusalém tem os 12 nomes das 12 tribos de Israel, e com anjos nas portas. Apocalipse 22, 21. Apocalipse 21. Então toda a história bíblica de Gênesis 12 até o final está relacionada de forma direta ou indireta com Israel. Direta ou indireta. Não adianta. Mas a pergunta, você crê nessa parte aí de Gênesis 13? E em especial o verso 15, que Deus diz que para sempre vai dar a terra prometida, e que para olhar nos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, olha tudo que você está vendo aqui, eu vou dar para teu povo, a tua semente. Mas ainda tem mais. Gênesis 15. E ele disse-me: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E no verso 18 de Gênesis 15, diz: no mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: a tua semente eu dei. Nos outros textos dizia: eu darei. Aqui diz assim: eu dei. Abraão, já te dei essa terra. A tua semente eu dei esta terra do rio do Egito, que é o rio Nilo, até o grande rio, o rio de Eufrates. Então, boa parte da terra do Egito, lá na Terra Santa, lá na Palestina, boa parte desse país chamado Egito hoje, está lá, no mesmo país,
Nunca o nome mudou. E também Síria, Damasco, nunca mudou. Tanto assim, o mordomo de Abraão, Eliezer, era damasceno, era de Damasco. Então a cidade de Damasco, que hoje é a capital da Síria, é uma cidade milenar, de mais de 3.000 anos, desde os tempos de Abraão. Está aí Damasco, e também está aí Jerusalém. Está aí Damasco. Quando eu falo de Arã, é Síria. Padã Arã, Síria, território sírio hoje. E Damasco é a mesma cidade, o mesmo nome. Não muda nada. O mesmo nome. Por que Deus preservou? Por que Deus preservou essa cidade com o mesmo nome ainda? Por que Deus preservou o Egito até hoje com o mesmo nome? O mesmo nome lá. Porque faz parte de uma história inesquecível. Não adianta querer tirar, querer apagar Israel e a sua história da própria Bíblia. Você não vai conseguir. Sim. Então, do rio do Egito, que é o rio Nilo, hoje é chamado de Nilo, até o grande rio, o rio Eufrates. E quando você pega a dimensão da terra, pega quase a metade do Egito de hoje, pega todo o Líbano, boa parte da Síria, até as fronteiras da Turquia, vai embora até Iraque, parte do Iraque, e pega todos esses países como Cisjordânia, a Arábia Saudita, o reino da Jordânia, todos ali esses nações. Isso é terra santa, terra de Deus. Terra de Deus. E o que diz no capítulo 18? Vamos agora no capítulo 17. Gênesis capítulo 17. E o teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. Ou seja, muitos povos que hoje existem devem ser descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil. E farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. E eu te darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, eu serei seu Deus. Amém? Toda a terra de Canaã, toda ela. Ok, será que erramos? Será que nós erramos se nós dizemos que essa terra, quase a metade do Egito, todo o Líbano, parte da Síria, até a fronteira da Turquia, vai embora até Iraque? Será que nós erramos se dizemos que essa terra é nossa? Claro que não, você não erra. Mas assim como você prova que você não erra? Prova pela Bíblia. Em Gálatas 3, 29 diz: se sois de Cristo, sois semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, se você é de Jesus, se você é um cristão, então você é semente de Abraão. Então você é enxertado. Mas, irmão, eu não sou literalmente abraamita ou israelita. Mas como que fica meu caso? Então, você aceita Jesus, mesmo que seja da descendência de uma raça gentílica, mas ao aceitar Jesus, você é enxertado automaticamente nas promessas que Deus fez a Abraão. Gálatas 3, 29. É. Mas se você é literalmente um israelita, ainda mais você tem direito, porque você já é israelita, já é da linhagem de Abraão, você nem precisa ser enxertado. É só aceitar Jesus, porque já você é. Tá certo? É nesse sentido. Toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, eu serei o seu Deus. Sim, possessão eterna. Vamos agora em Gênesis 28. Abraão, Deus vai repetir essa promessa a Jacó. Mas eu quero saber uma coisa: será que os adventistas realmente acreditam nessa parte da Bíblia? Será que nós acreditamos?
Gênesis 28, 13 a 15. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, da escada, né? E disse: Eu sou o Deus eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como um pó da terra. Qual semente? Semente de Jacó. Então a possibilidade de que muitos povos hoje, que se consideram pagãos, a possibilidade de serem eles mesmos descendentes de Jacó, ou seja, israelitas, a possibilidade é grande e é bíblica. Tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti, e em tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, claramente, Deus profetizou aqui a Jacó. O Senhor mesmo apareceu a Jacó e diz assim: olha, você está deitado aqui nessa terra, mas eu vou dar essa terra para ti e a tua semente. E logo Jesus profetizou que a semente de Jacó seria espalhada nos 4 cantos da terra, ou seja, em todo o mundo, para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E visto que na reta final, Deus vai reter os 4 ventos da terra, nos 4 cantos da terra, 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, Gênesis 28, verso 14, né? Espalhado para os 4 cantos da terra, Jacó está espalhado. Por isso, no selamento do remanescente de Israel, o remanescente de Jacó, Deus manda reter nos 4 cantos da terra os 4 ventos, que nesse caso simboliza o decreto, okay? O grande tempo de perseguição, de tribulação, o tempo de angústia que Jacó deve passar. Então, mas Deus já profetizou para Jacó que Jacó, como povo, como nação, a sua semente ia ser espalhada nos 4 cantos da terra. E quando Jesus fez isso, essa promessa, prometeu isso a Jacó, ou profetizou isso, Jacó nem tinha casado. Jacó nem tinha encontrado Raquel. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó era um moço, solteiro ainda. Mas Deus diz assim: olha, Jacó, tu vai casar, tu vai se multiplicar, e também tua semente vai ser espalhada nos 4 cantos da terra. E o que mais Deus falou para Jacó? No verso 15: E eis que eu estou contigo, ou seja, com Jacó, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra. Eu sei que você está fugindo hoje, mas eu vou te guardar e vou te trazer de volta. Mas eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Então, o que Deus fala, ele cumpre. Não adianta dizer que ele não vai cumprir, ele vai. E pelo fato que Jacó está espalhado nos 4 cantos da terra, e pelo fato que tem uma mensagem para reunir Jacó, então Gênesis 28 tem também uma parte profética. Gênesis 28 tem uma parte profética. Verso 14. Sim. E visto que hoje a maior parte dos filhos de Jacó, a terra mesmo, a terra de Canaã, está sob domínio de pagãos, de pessoas incrédulas, muçulmanos, falsos judeus, judeus incrédulos que não creem no Messias, uma confusão ali de guerra. Então, realmente, Deus tem que cumprir o que ele falou para Abraão, Isaque e Jacó. Pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Então, ele vai fazer. Vai cumprir isso. Okay? Mas será que nós cremos? Será que você crê em Salmo 105, versos 6 a 11? Ó vós, filhos de semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra.
Ele se lembrou do seu pacto para sempre, da palavra que ordenou a milhares de gerações, o qual pacto fez com Abraão. Lembra? Gênesis 15, Gênesis 17. Né? O qual pacto fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou mesmo a Jacó. Você lembra? Gênesis 28. E confirmou mesmo a Jacó por uma lei. Então tem a lei aqui, tem uma lei. E a Israel por um pacto eterno, uma aliança eterna, Salmo 105, né? 105. Por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da vossa herança. Salmo 105, versos 6 a 11. É claro que Deus estabeleceu isso e Ele mesmo está cumprindo. Ele vai cumprir, arrisca. Não adianta você ir duvidar. Isso está na Bíblia, tá? Bíblia. O que mais diz a palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 49, você vê que somente eu estou em Gênesis até ainda. Gênesis 49. De Gênesis 28, da promessa que ele fez com Abraão, passamos para Salmo 105 e agora vamos passar para Gênesis 49, verso 10. O cetro não se afastará de Judá, que é filho de Jacó, né? Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele, ou seja, a Judá, a ele se congregarão os povos. Os povos vão se congregar a Judá, a ele, em Judá. Como que os povos vão se congregar em Judá? Através da pregação do alto clamor. Haverá um massivo ajuntamento, massas de pessoas, nações inteiras. Nações que vão abraçar a mensagem do alto clamor. Eles vão se congregar em Judá. A ele se congregarão os povos. Gênesis 49, verso 10. Como que vai cumprir isso? Para isso vamos em Isaías 66, verso 20. E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações, sobre cavalos, sobre carruagem e liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém. Jerusalém está em Judá? Jerusalém está em Judá? Para meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem uma oferta, um vaso limpo à casa do Senhor. Veja que haverá uma congregação, um ajuntamento provenientes de todas as nações, e serão levados em Jerusalém, capital do reino de Judá. Então, nessa maneira, se cumprirá em Gênesis capítulo 49, 10. A ele, em Judá, se congregaram os povos. Então, esse capítulo 66 é o último do livro de Isaías. Mas vamos voltar para o início do livro, onde você vai encontrar o mesmo ensinamento. Isaías capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: e acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. E muitos povos irão e dirão: vinde, vós, deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Mais uma vez você vê que haverá um ajuntamento em Sião, em Jerusalém, em Judá, na Terra Santa. Quando isso vai acontecer? Nos últimos dias. Então vai ser estabelecido lá. Então aqui a pergunta: será que você crê? Será que nós, como adventistas, cremos nessa passagem? Cremos que realmente isso vai acontecer ou não? Ou será que vai dizer: não, isso não vai acontecer, isso não tem nada a ver, isso vai acontecer só na nova terra?
Mas tem que lembrar, o profeta diz que haverá um ajuntamento em Judá. A ele se congregarão os povos. E Isaías capítulo 2 diz que esse ajuntamento, essa congregação, deve acontecer agora nos últimos dias. Pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então a sua palavra vai sair de lá. E Sião vai ser a sede mundial da pregação do Evangelho nos últimos dias. Sião. E os povos dirão, irão e dirão, os mesmos povos que vão ir. Muitos povos irão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, a sua igreja, e ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei de Deus, enquanto de Washington DC e do Vaticano vai sair a lei dominical de Washington DC, né, que vai ser a capital da marca da besta. É daí que vai sair. E de Vaticano, que vai apoiar esse movimento, vai sair também a lei dominical. Enquanto a lei dominical vai sair de Washington DC, dos Estados Unidos, né? Daí a lei de Deus vai sair de Sião. Daí nós entendemos, pelas profecias bíblicas, que a sede mundial da obra de Deus não mais estará em Washington DC, em Maryland. Vai sair de lá e Deus vai estabelecer essa sede exatamente em Sião, onde começou o Evangelho, em Jerusalém. Foi daí que começou tudo. Em Jerusalém que foi dado o primeiro Pentecoste, foi em Jerusalém que deu aquele alto clamor pregando o Evangelho. É de lá também, nos últimos dias, segundo Isaías, nos últimos dias, segundo o profeta que daí que vai sair a lei de Deus e a sua palavra, a mensagem que vai salvar a grande multidão. E haverá muitos povos, e todas as nações fluirão em direção a ele, ao monte do Senhor, em Sião, em Jerusalém, que está em Judá. Daí se congregarão os povos. A ele, em Judá, vai haver o ajuntamento dos povos. Gênesis capítulo 49, verso 10. Isso pode parecer muito estranho para um adventista, porque, enfim, ninguém fala desse jeito. As pessoas acham que vai sair o decreto dominical, vai haver uma grande, terrível perseguição, e o povo adventista vai estar correndo, fugindo, muitos vão morrer, muitos vão ser martírios, outros vão estar escondidos nas cavernas, né? Enfim, sair a lei dominical, todo mundo corre. Mas o povo não entende que vai sair sim a lei dominical, e haverá um povo já preparado para enfrentar a lei dominical, que é o povo da Igreja Adventista. Sim, o povo da Igreja Adventista, o povo que vai estar selado, né? Os fiéis da igreja, né? Os fiéis, não os acãs. Não os acãs. Mas qual povo vai estar correndo, fugindo? O povo das outras igrejas ainda que não foram selados. Aqueles que ainda não souberam da mensagem do selamento, não estão selados. Então, Deus vai usar os 144 mil soldados de Deus, né? Obreiros da hora undécima. Os obreiros da hora undécima são os 144 mil, tá? E aqueles que da grande multidão vão se ajuntar a eles para dar a mensagem também, tá? Então, eu sei que estamos lendo aqui, parece como alguém falando chinês ou o japonês a um brasileiro, né, que só fala português. Isso parece muito, né, estranho. Que isso? Sião? E de repente a pessoa diz: esse cara deve estar falando mentira, eu não vou ouvir mais. Querido irmão, não faça isso. Analise. Analise desde Gênesis aí. Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, 17, 18, 28, Gênesis 49. Aí pulamos de Gênesis, vamos para Isaías. E tem mais. Olha só o que diz agora Zacarias. Jesus em Lucas, Miqueias, enfim, meus queridos, é toda a Bíblia falando sobre um assunto. Quando toda a Bíblia está falando sobre um assunto, é porque sim, vai acontecer.
Vai acontecer, por isso está repetido em todos os profetas. Mas por que parece tão estranho? É que o povo esqueceu da Bíblia. O povo não conhece a Bíblia mais. Igual no tempo de Jesus, o povo judeu tinha a Torá, tinha assim a lei de Moisés, os escritos de Isaías. Eles tinham. Tanto assim, Jesus chegou numa sinagoga e entregaram para ele o rolo da profecia de Isaías. E daí abriu o rolo e leu. Então eles tinham os rolos. Mas será que entendiam? Nada, não entendiam quase nada. Porque houve tanta falsa interpretação, tantas heresias e tradições humanas, como nós vemos na lição da escola sabatina desta semana, né? Eles invalidavam as palavras de Deus pelas suas próprias tradições, coisas que eles inventavam. Inventavam um monte de tradições, inventaram um monte de coisa nada a ver, tá? E daí a palavra, a Bíblia, o povo não entendia a Bíblia. É exatamente o que está acontecendo com o povo do Advento. O povo do Advento, quando você lê Isaías 2, mas que isso? Você lê Gênesis falando dessas promessas? Eu vou dizer, isso é impossível, como assim? Quando você lê que Isaías 66, que você vê aqui, é pregação do Evangelho. Eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor proveniente de todas as nações, para o meu santo monte Jerusalém. Aqui não é nova terra. Não é nova terra. Mas na frente vamos voltar sobre esse texto de Isaías 66. Vamos voltar mais na frente, tá? Vamos voltar. Agora vamos analisar o capítulo 2 de Zacarias. Vamos analisar todo o capítulo. Às vezes eu leio somente o verso 4, 5, né? Vamos a partir do verso 1. Verso 1. Zacarias capítulo 2, verso 1. Diz assim: Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: Medir Jerusalém, ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu um anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, para Jerusalém, um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Agora, a primeira coisa que temos que entender, quando é que essa profecia se cumpriu? Se era no tempo de Zacarias, ou em algum outro tempo, ou se vai ser cumprida somente após o milênio? O que responder aqui? Vamos ir para o verso 6. Diz assim: saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, igual que você vê em Gênesis capítulo 28, que Jacó ia estar espalhado nos 4 ventos, nos 4 cantos do céu. Aí no verso 7 diz: Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Você sai da Babilônia, escapa de lá. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações. Ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Verso 10. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E o verso 11, que é muito importante, diz assim: E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Claramente, você lendo esses versos, e você indo para Esdras e Neemias, você vê que Zacarias capítulo 2 não se cumpriu no tempo quando o povo estava saindo da Babilônia. Na verdade, não.
Quando o povo estava saindo da Babilônia, nenhuma outra nação foi permitida participar do êxodo. Nenhuma outra nação foi permitida participar, somente os judeus. Os judeus que foram que participaram. Aqui, no cumprimento de Zacarias 2, você vê que não somente Deus vai tirar, vai levar o seu povo de volta para a sua terra, mas também você vê uma grande multidão de nações acompanhando eles. Sim, e muitas nações se unirão, ou seja, se ajuntarão, se unirão ao Senhor naquele dia e serão o meu povo e habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E o verso 12, vai dizer: então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e escolherá Jerusalém novamente. Por que novamente? Porque no passado foi Jerusalém a cabeça, a sede mundial do Evangelho. É daí que saía a palavra de Deus. De Sião saiu a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, com o primeiro Pentecoste. Jerusalém, sim, daí que saía, aí estavam os discípulos, os apóstolos pregando. Mas hoje Jerusalém está nas mãos de pagãos, de pessoas incrédulas, com guerra, com confusão. Mas quando se cumprir, Zacarias capítulo 2, você vê umas coisas acontecendo ali que ainda não aconteceu. Primeiro, a Zacarias foi falado que ia ter uma multidão de homens lá, em Jerusalém, que não é para medir a cidade. Medir a cidade é dizer, no nosso caso agora, é um número reduzido de pessoas. Tinha, e ainda tem essa teoria, mas aí era mais forte no passado, que somente 144 mil iam estar lá, 144 mil. Não tem mais ninguém, os outros vão ser mortos. Então, medir a cidade é numerar as pessoas que estão ali. Mas o fato de dizer, não meça a cidade, diz aonde? Ele me disse, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou medir Jerusalém, para ver qual a largura, qual o comprimento. Aí diz assim, corre, corre e fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros. Lá no tempo de Zacarias e Ageu, no tempo dos construtores, né? Aqueles que estavam reconstruindo Jerusalém, Ageu, Zacarias, Zorobabel, né? Enfim, o pessoal ali, eles estavam construindo os muros de Jerusalém. Eles estavam construindo os muros de Jerusalém. Aqui diz que Jerusalém seria uma cidade habitada sem muros, como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. No tempo de Zacarias, Jerusalém foi murada. Tinha os muros de Jerusalém. Construíram os muros e esses muros foram derribados ou destruídos com os romanos no ano 70. Os muros que o pessoal lá construíram depois da deportação da Babilônia, esses muros foram derrubados. Foram derribados. E hoje, no cumprimento da promessa, vai haver tanta gente em Jerusalém, então vai se cumprir literalmente e arrisca essa profecia que Deus falou para Abraão. Vai haver tanta gente em Jerusalém, vai haver tanta gente na Terra Santa, vai se cumprir a risca, a letra, ao pé da letra, Gênesis 15, verso 18. A tua semente odeia esta terra, do rio do Egito, ou seja, parte do território que o estado do Egito tem hoje, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, até lá nas fronteiras do Iraque, cobrindo um monte de países lá no Oriente Médio, passando por Egito, pelo estado do Líbano, o estado da Síria, passando por Turquia, pegando um pedaço do Iraque, boa parte, se não toda a parte da Arábia Saudita, vai embora, pega também parte do Reino da Jordânia, é um país também, Reino da Jordânia, da Cisjordânia, então, enfim.
Então vai ter tanta gente que vai se cumprir à risca toda essa profecia, essa maravilhosa profecia que Deus fez para Abraão. Oh, meus queridos, isso pode parecer muito estranho, mas isso é o que está dizendo. Ok? Não coloquem muros, não botem muros, diz Zacarias capítulo 4. Fale a esse jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de gado que nela haverá. Também haverá animais, né? E que mais? Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. Isso não aconteceu com no tempo lá de Ageu, de Zacarias, de Zorobabel, Esdras, Neemias. Não aconteceu. Na verdade, eles estavam construindo um muro literal de pedras e cimento. Isso que eles estavam construindo. E mais tarde, Jerusalém foi invadida pelos romanos 400, quase 500 anos depois. 500 anos depois, Jerusalém foi destruída pelos romanos, e por isso Jesus diz em Mateus capítulo 24, vede essas pedras ali, tão lindas do templo, dos muros ali, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso prova que Zacarias capítulo 2 não se cumpriu no tempo do profeta Zacarias. Além disso, você vê que Deus prometeu que muitas nações se ajuntarão, se unirão ao Senhor. No tempo de Zacarias, nenhuma outra nação foi permitida se ajuntar com os judeus que voltaram para Jerusalém depois da deportação da Babilônia. Nenhuma outra nação. Tanto assim, havia alguns judeus que se casaram com algumas pessoas lá das outras nações, e os reconstrutores da cidade, né, do muro, né, os líderes daquela época, Esdras, Neemias, né, dizem assim: mandem embora essas mulheres e as suas crianças, mandem embora, vocês não podem se misturar. Mas aqui, Zacarias 2 está provando, está mostrando que no futuro, em vez de ter um muro de pedras que eles estavam fazendo, Deus ia dar uma proteção completa ao redor de Jerusalém, que ia ser uma cidade sem muros, por causa da grande multidão que vai haver dentro dela, e Deus mesmo dar uma proteção sobrenatural. Uma proteção sobrenatural, um muro de fogo em redor dela. Agora, você crê nisso? Você crê nessa passagem de Isaías, de Zacarias? Bom, se você não crê em Jeremias, nem em Isaías, nem em Gênesis, bom, vai ser difícil acreditar em Zacarias, porque é o mesmo Espírito. O que você vai fazer com essa profecia? Me diga, o que você vai fazer? Ah, irmão Leonel, essa profecia vai se cumprir depois do milênio. Depois do milênio, vai haver pregação do Evangelho. Depois do milênio, vai haver muitas pessoas se unindo ao Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e serão meu povo. Depois do milênio, vai haver gente fugindo da Babilônia. Ah, saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos quatro cantos da terra. Escapa tu que habitas com a filha de Babilônia. Vai haver o povo de Deus habitando em Babilônia, Deus chamando o seu povo de sair da Babilônia. Você crê que isso vai acontecer depois do milênio? Se você crê assim, misericórdia, né? Você não entendeu nada na Bíblia. Você vai ter que tomar um estudo básico da Bíblia. Mas você sabe que antes da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça, vamos pregar? Sai dela, povo meu! Então o povo vai ter que escapar, vai ter que sair da Babilônia para não receber as suas pragas. Daí se cumprirá Zacarias capítulo 2. Ahá, saiam, fujam da terra do norte. Só que no tempo de Zacarias, o que estava acontecendo era o tipo, em uma escala menor. Sim, a mensagem também serviu para eles numa escala menor, porque eles estavam fugindo da terra do norte, sair lá da Babilônia do passado, atípica, o tipo, né? O tipo. Babilônia, o tipo. Só que quando você analisa todo o conteúdo do capítulo, você vê que o cumprimento dessa profecia, desse capítulo, é ainda futuro.
E visto que em Apocalipse capítulo 18 temos a mensagem de fugir para a Babilônia, para não receber as suas pragas, e também uma mensagem para levar o povo de Deus na cidade do refúgio, que é o reino pré-milenar, um reino antes do milênio, que vai ser o refúgio. Então, a aplicação direta de Zacarias capítulo 2 é para os últimos dias, embora teve uma aplicação parcial no tempo quando Zacarias foi chamado ao ministério profético. E é assim que tem que entender. Tem que entender. Ó, irmão Leonel, esse capítulo se cumpriu lá atrás, quando os judeus estavam voltando para Jerusalém. Ok, se cumpriu parcialmente, sim. Se cumpriu parcialmente. Porque eles, em vez de ter um muro de fogo ao redor deles, eles estavam reconstruindo um muro de pedras. De pedras e cimento. Não era um muro de fogo ao redor deles. Em vez de abraçar, de levar outras nações, Zacarias diz, você vê em Neemias, em Esdras, não era permitido nenhum outro povo se juntar ao povo judeu ao voltar para Jerusalém. É por isso Deus mandou Esdras e Neemias a escrever o registro de tudo o que aconteceu depois da deportação da Babilônia. Mostrar quem voltou, o nome deles, e até fizeram uma contagem, uma listagem das pessoas que voltaram. E o número daqueles que voltaram. Sim. E o que eles estavam fazendo? E que nenhuma outra nação foi permitida de se juntar, de se unir ao Senhor, ou seja, ao movimento de pós-deportação da Babilônia, tá? Nenhuma outra nação foi permitida juntar-se aos judeus. Na verdade, alguns queriam participar e diziam, não, nós iremos, nós reconstruiremos Jerusalém. Nós só nós. Então, Zacarias teve uma aplicação parcial, serviu para o povo lá no passado, sim. Eles estavam voltando para Jerusalém, fugindo, saindo da Babilônia, mas também você vê, pela própria evidência do texto, os elementos aqui acumulados, você vê que deve haver um cumprimento completo dessa mesma profecia de Zacarias capítulo 12 nos últimos dias. No tempo quando Deus vai dizer, sai dela, povo meu, sai. Escapa tu, Sião, ó minha igreja, sai de lá, venham para cá, sai, tu que habitas com a filha de Babilônia. Filha de Babilônia porque a moderna Babilônia é uma réplica, é a antitípica da mãe da Babilônia do passado, da Babilônia do Antigo Testamento. E a de hoje é a filha. Então escapa tu que habita com a filha da Babilônia. Ou seja, vem para cá. É a Babilônia antitípica. Sim. Com o mesmo princípio opressor de zombar contra as coisas de Deus. Enfim. De idolatria, de confusão. Temos hoje uma Babilônia antitípica. Sim. E temos uma mensagem de sai de lá, povo meu. Então, Zacarias capítulo 2, verso 6. Fujam da terra do norte, ou seja, sai da Babilônia. Aí depois diz, vos espalhei pelos quatro cantos. E você bem sabe que no tempo de Zacarias, Deus não reuniu todo o povo de Israel espalhado nos quatro cantos. Ele reuniu os judeus, Judá e Benjamim. Enquanto vocês têm que lembrar, também, antes da deportação da Babilônia, por volta de 600 anos antes de Cristo, já no ano 721 antes de Jesus, no ano 721 antes de Cristo, as 10 tribos estavam dispersas, espalhadas entre as nações, as 10 tribos que ocupavam a parte setentrional da Terra Santa, a parte norte. Essas 10 tribos estavam já em dispersão. Elas não voltaram com os judeus lá, depois da deportação da Babilônia. Não voltaram. E visto aqui que Deus diz, vos espalhei pelos quatro ventos da terra, Zacarias capítulo 2, verso 6. Então, no cumprimento completo dessa profecia, Deus vai reunir o seu povo espalhado nos quatro cantos da terra e vai levá-lo exatamente em Judá.
em Jerusalém, na Terra Santa. Alguns vão dizer que não, Ellen White não pregou assim, na verdade Ellen White nunca escreveu assim e tal, mas o que diz a Bíblia? O que ela diz? O que ela diz da Bíblia? Logo no início do estudo. Diz que mais Deus terá um povo sobre a terra, um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro. Assim, diz o Senhor, o grande conflito, página 595. Então, se a Bíblia está mostrando o que Deus vai fazer, quem é você para dizer que não? Na verdade, verso 12 diz assim: então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e escolherá novamente Jerusalém. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Então haveria incrédulos. Deus sabia que haveria adventistas do sétimo dia, incrédulos, dizendo que Deus não falou isso para Ellen White, isso não vai se cumprir, que isso já se cumpriu no tempo de Zacarias, quando você vê que realmente não se cumpriu no tempo de Zacarias. Não se cumpriu, pelo menos completamente. O povo sim estava saindo da Babilônia lá, mas agora está dizendo sai da filha, não da mãe. A mãe é o passado. A Babilônia antiga, do passado, do Antigo Testamento. Eles estavam saindo, mas agora, no tempo quando ele vai reunir o seu povo espalhado nos 4 cantos do céu, Deus está dizendo para sair da filha, ou seja, da Babilônia antitípica. Gente, são termos que nos ajudam a entender o tempo do cumprimento das profecias. No tempo de Zacarias, Deus não enviou o profeta às nações. Ele enviou para o seu povo que estava reconstruindo um muro de pedra. Mas no verso 8 diz que o Senhor me enviou às nações. Então tem que haver o Zacarias antitípico ou os Zacarias antitípicos que devem levar uma mensagem às nações, dizendo ao povo de Deus espalhado nos 4 cantos das nações que chegou o tempo e eles têm que sair da Babilônia, não da mãe do passado, mas da filha, a filha de Babilônia. Então, quem é o teólogo capaz de derrubar essa mensagem? Me diga um. De vez em quando, alguns entram em contato comigo, né? Ô, irmão, Ellen White não fala assim. olha o engraçado. Muitos irmãos adventistas muitos não creem 100% na Ellen White. Muitos não creem. Tá? Muitos. Quando fala de reforma, de deixar o churrasco lá tranquilo, refrigerante, café, as reformas, parem de andar com roupinhas, né? Nossas irmãs andam, infelizmente, né? Não tenho prazer para falar uma coisa dessa, mas você sabe como andam, né? Muitas. Né? Com poucas roupas, né? Com shorts, etc. Roupas terríveis de pessoas que não temem a Deus. Quando tu diz assim, reformas, que ele não toca nesse assunto, eles não creem. Mas quando você toca na mensagem do reino, que os profetas deixam bem claro o que Deus vai fazer, aí agora eles usam Ellen White. Ellen White não diz isso aí, Ellen White não pregou isso. Mas, peraí. Qual é a crença número 1 da Igreja Adventista, por favor? Qual é a crença número 1? As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema. Se elas são supremas, elas estão acima das revelações que Deus deu para Ellen White. É suprema. Ela mesma diz que Deus deu o espírito de profecia para nos levar para a Bíblia. Porque o povo tinha esquecido os ensinamentos básicos da Bíblia. Por isso Deus levantou ela para ajudar o povo e levá-los de volta para a Bíblia. Isso está no Testemunhos, volume 5, né? E a própria crença adventista diz que a Bíblia, a revelação, as Escrituras Sagradas são, está na tela de vocês aí, podem ver, podem olhar, são a revelação infalível, ou seja, não falha, não tem falha ali, não pode haver. Infalível, suprema, ou seja, não tem mais autoinstância. Ela falou. Falou a Bíblia, falou.
Não existe autoridade para dizer, não, não é bem assim. Não, 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 não. Dá licença. Falou a Bíblia, por favor, já falou. E o que mais diz a crença? Número 1. A crença número 1 da Igreja Adventista. O que mais diz? Também a Bíblia está repleta de autoridade da sua vontade, da vontade de Deus, né? Constitui o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo. Definitivo. Ou seja, é ele que vai definir. Definitivo. Ou seja, falou a Bíblia, não tem mais nada para dizer. Ou você acata, aceita e ser salvo, ou você se rebela a dizer, eu não creio assim, e ser destruído. Não tem. Tu acha que Deus não inspirou os nossos irmãos que escreveram esse livro, Nisto Cremos? Tu não acha que Deus inspirou eles quando eles escreveram essa parte ali? Exaltando a palavra de Deus? Lógico, Deus usou eles aqui, nessa parte ali, né? Deus usou eles aqui, ó. A Bíblia é a máxima autoridade na igreja. Não é comissão, tá? Não é associação geral. O revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Isso aqui diz, né? Eu creio. Eu creio piamente. Então Deus sabia que alguns iam se levantar contra essa mensagem. Por isso encerra o capítulo 2 com uma repreensão. Que meio que assim, como se fosse hoje, como assim, educação, né? Porque hoje, se você diz a uma pessoa, cala a boca, a pessoa vai se sentir ofendido, né? Mas Deus está dizendo, cala-te. Cala-te, ó adventista incrédulo, pastor incrédulo, ancião incrédulo, cala-te. Cala a boca, porque Deus diz que vai fazer. Melhor ficar em silêncio. Creia, acredite. Que ele diz, na hora que ele vai fazer isso, reunindo o seu povo espalhado nos 4 cantos, verso 6, vai dizer para seu povo, fuja da Babilônia, não da mãe do passado, mas da filha, a filha da Babilônia, né? A antitípica. Deus vai mandar os Zacarias antitípicos, e vai mandá-los às nações, coisa que ele não fez com Zacarias no passado, porque ele diz assim, depois da glória, ele me enviou às nações. Zacarias não foi pregar para as nações. Mas haverá um povo com a mensagem de Zacarias que irá às nações pregando, sim, verso 8. Quem tocar na menina, quem tocar em nós durante essa mensagem do alto clamor, é como se tocasse na menina dos olhos do Senhor, e você sabe que uma pessoa, né, não vai deixar que alguém entre o dedo no seu olho, vai se defender. Imagina Deus se defendendo. Então, aqueles que vão se levantar contra essa mensagem serão devorados. Tanto assim, ele diz, vou proteger vocês com um muro de fogo. Eles serão devorados pelo fogo do Senhor. Verso 9. Deus diz assim que vai levantar a mão sobre eles. E serão despojo para o seu servo. No passado o povo não fez isso. Quando que Deus faz isso? Eis que levantarei a minha mão sobre eles e serão um despojo para seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Quando que o povo fez isso? O povo de Deus fez isso com aqueles que dominaram eles. Quando? Agora no verso 10 diz assim, alegra-te, ó filha de Sião. Aqui tem filha de Sião, verso 10, e filha da Babilônia. A Sião antitípica dos últimos dias, porque a igreja primitiva nasceu em Sião, a igreja cristã nasceu em Sião. A filha de Sião está se referindo àquela igreja que nasceu em Sião. A Sião antitípica, a igreja do tempos do fim. A igreja onde Deus vai reuni-los dos 4 cantos da terra. Alegra-te, ó filha de Sião. Não a mãe do passado, mas a filha, a descendente, a Sião antitípica, a igreja de Deus hoje. Igual você vê no verso 7, a filha da Babilônia. Então tem 2 filhas, a de Sião e a de Babilônia. E no tempo que Deus vai reunir o seu povo, espalhado nos 4 cantos da terra. Sim.
E o Senhor vai habitar no meio de nós, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Verso 11. Quando Deus fizer isso, o verso 11 diz: haverá muitas nações se unindo ao Senhor, e muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão meu povo, e habitarem no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa. Na terra santa. Onde está a terra santa? Terra santa não é Brasília, tá? Não é Brasília, não é Washington, não é Paris, não é Londres, não é Tóquio, não é Nova Delhi, não é Moscou. Terra santa é Jerusalém, lá na terra santa mesmo. Terra santa, terra de Israel. Herderá Judá como sua porção na terra santa e escolherá novamente Jerusalém. E como tem muitos que se levantam contra a mensagem, infelizmente, anciãos cegos, líderes cegos que não querem abrir os olhos, irmãos enganados por líderes cegos, eles se levantam fazendo barulho, dizendo que não vai ser assim, a igreja não prega assim e tal, isso está contra a igreja, quando no número 1 da crença adventista diz que a Bíblia é infalível, a Bíblia é suprema. Agora, quando tu chega em Zacarias, eles querem tirar Zacarias 2. Eles querem tirar o capítulo inteiro. Dizer que não é assim. Que não, já passou. Passou quando? Quando Zacarias foi enviado para as nações? Me diga, me dá um indício. Me diga quando o profeta Zacarias foi enviado para as nações. Me diga quando que muitos povos se juntaram ao povo que saiu da Babilônia no tempo de Esdras, Neemias. Me diga quando essas nações se juntaram ao povo. Me diga quando Jerusalém, em vez de ter um muro de pedra, infelizmente foi derrubado pelos romanos, em vez de ter esse muro de pedra que foi derrubado, teve um muro de fogo em redor do povo. Me diga quando que o povo morando lá na Terra Santa teve essa proteção e que qualquer um que quer mexer, qualquer um que quiser ou que queira mexer com eles é como aquele que tocar em vocês toca na menina do meu olho. Quando se cumpriu isso? Zacarias 2:8. Quando? Me diga quando. Quando? Quando que Deus reuniu o seu povo? Quando que sai da filha da Babilônia, a Babilônia antitípica? Quando? No tempo de Zacarias não aconteceu. Nenhuma nação se juntou ao povo lá. No tempo de Jesus, muito menos. O povo foi destruído, né? Você sabe, como os romanos dominavam lá. E depois a cidade foi derribada, destruída. Totalmente destruída. Totalmente. Os muros totalmente transtornados. Só ficou um vestígio de um velho muro lá, onde você vê um monte de judeus incrédulos fazendo orações aí, mas ainda com as mãos sujas do sangue do Filho de Deus, porque eles dizem que o seu sangue recai sobre nós e sobre os meus filhos e sobre os nossos filhos. E todos aqueles judeus ali, ainda que estão rejeitando Jesus, não querendo abraçar o Messias, as mãos deles estão sujas de sangue do Filho de Deus. Porque foi o que falaram os seus pais lá no passado. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A não ser que hoje os filhos se arrependam e abraçam o Messias judaico, Jesus, o Messias israelita, Jesus, 100% israelita. Se eles não aceitam, na Terceira Guerra Mundial vai haver um ai desses judeus incrédulos. Me diga quando se cumpriu Zacarias 2. Vai lá, chama o pastor. Pastor, explica para mim Zacarias 2 em seus detalhes. E não diga que foi lá passado. Não é passado. Não é passado. E parem de fazer barulho porque Deus diz assim, cala a boca. É falta de educação. Cala a boca porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou falando o que vai acontecer. Então você, anciãozinho, cale a boca. Zacarias 2, verso 13. Leonel, você está sendo muito educado, mal educado, cuidado. Mede as palavras, por favor. Medir as palavras? Quando Deus diz que vai fazer isso, vai estabelecer seu povo, vai protegê-los com um muro de fogo em redor, não um muro de pedras que Zacarias e Ageu ajudaram a construir, esse muro de pedra que foi destruído pelos romanos. Não é esse muro.
Quando Deus diz quem tocar em você é como se tocar na menina de meu olho. Quando Deus diz que vai juntar o seu povo dos 4 cantos da terra e haverá muitas nações se ajuntando a eles. Aí você vai ouvir alguém dizendo: ah, Leonel, não é assim. Já passou. Já passou? Já passou mesmo? E eles fazendo barulho, fazendo bagunça. Sim, dizendo: se você abraça essa mensagem de Zacarias, você não mais vai ser adventista. Eu falo assim: então, você também não são mais adventistas. São dissidentes. Sim, porque dissidentes são aqueles que se levantam contra o que está estabelecido pela lei. Se torna alguém dissidente. É um dissidente que não vai de acordo com o padrão, com o que foi estabelecido. E na própria doutrina número 1, crença número 1, diz que a Bíblia é suprema. Se ela é suprema, então você tem que calar a boca. Zacarias 2,13 diz: cala-te, ó toda carne, diante do Senhor, porque o Senhor está falando e você, homem, você, Leonel, você, Maria, você, Pedro, você, fulano, cala a boca, ouça a palavra do Senhor, senão você vai ser destruído. Porque ele se levanta da sua santa habitação. Quem és tu, homem, para levantar-se com essa mensagem? Quem é tu? Quem é você? Você quer lutar contra Deus? Tu quer lutar contra Deus? É isso mesmo? Tu quer lutar contra a profecia de Zacarias? É isso mesmo que tu quer fazer? Então, já vi que você vai morrer logo. Vai ser destruído. O próprio Satanás e seus demônios fizeram tudo para calar a Bíblia, destruir a Bíblia, destruir o povo de Deus. Mas a palavra que é suprema venceu eles. E está vencendo eles e vai derrotá-los completamente no alto clamor desse anjo. Eles serão totalmente desmascarados, derrotados e vencidos. Inclusive todos aqueles que hoje se levantam contra essa poderosa mensagem. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor. O Senhor está dizendo: eu estou falando, então você cala a boca. Cala-te. É falta de educação? Sim, é falta de educação. Quando um adulto está falando, adulto experiente que está falando, uma criancinha que ainda não viveu, não sabe o que está dizendo, tem que calar a boca, tem que ouvir o que está dizendo a voz da experiência. E nosso caso é Deus Todo-Poderoso que vem falando isso desde lá no tempo de Abraão, passando pelos patriarcas, passando por todos os profetas, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, Oséias, enfim, Daniel, todos os profetas. Aí chegou em Zacarias, que é um dos últimos, né? Um dos últimos dos profetas do Antigo Testamento. Aí Deus deu essa repreensão. Pessoal, cala a boca. Vocês não sabem. Eu que sei, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Não adianta querer dizer que não vai fazer. Ele vai fazer. Então você realmente crê nessas passagens da Bíblia? Você crê mesmo ou não? Será que vocês creem em Lucas capítulo 21, 24? Mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrarem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, grande aperto na terra e ira sobre este povo. Qual povo? O povo judeu, aqueles que mataram Jesus. Haverá grande ira. Isso está em Lucas, Novo Testamento. E o que mais vai acontecer? Verso 24. E cairão, ou seja, os incrédulos judeus que se levantaram contra a mensagem de Jesus, cairão ao fio da espada, como realmente caíram, sim, foram mortos. Cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém
será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então Jerusalém ia ser pisada pelos gentios depois que derrubaram os muros de pedras que eles fizeram lá, foram derrubados, o templo foi destruído, e aí Jerusalém passou a ser pisada pelos gentios. Os gentios tomaram ela. Os romanos, depois os turcos, enfim, até hoje. Depois passou nas mãos dos britânicos, agora são nas mãos dos Estados Unidos. Agora eles estão sendo ameaçados por Irã, por Iêmen, por o eixo da resistência. Pelo Hezbollah, por Hamas. Eles não têm paz. Não têm paz. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, por incrédulos, por pessoas que não têm Jesus no coração. Não tem paz. Mas até que os tempos dos gentios se completem. Então, quando se completar os tempos dos gentios, vai se completar também, vai se cumprir Zacarias 2, verso 12. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa e escolherá novamente Jerusalém. Vai escolhê-la novamente, como escolheu no passado. O tempo dos gentios terá sido completado. Mas antes disso, deve haver uma terrível guerra que é chamada Terceira Guerra Mundial. Que não vamos ver agora. Mas será que você crê na mensagem de Jesus? Será que você crê? Eu creio. Então, se eu creio, eu sou um verdadeiro adventista. Ah, eu duvido. Então você não é adventista. Dá licença, você não é, tá? Você tem semblante, parece, né? Tem uma aparência de adventista. Aparência. E a aparência engana. Você tem aparência. Você pode ser até de nome. Nem de nome pode ser. Porque, no mínimo, para você ser de nome, tem que acreditar no que diz as crenças. E não tem como refutar a crença número 1, que é a base, e ainda dizer de nome ser adventista. Você não é adventista. Você pode ser qualquer coisa, mas você não é. Crença número 1, Bíblia irrefutável. E Jesus diz que Jerusalém ia ser pisada pelos gentios. E Jerusalém está sendo pisada até que os tempos deles se completem. E os tempos deles se completam quando Deus se levanta, tira as nações de lá, os incrédulos de lá, as nações incrédulas que não querem nada ali. E vai escolher novamente Jerusalém. E a coisa vai ser tão gloriosa e haverá tanta oposição da parte de Satanás. Para que isso não se cumpra, haverá líderes, pastores, anciãos de igreja que vai dizer que isso não vai acontecer, não vai. E Deus diz assim, cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque se levanta da sua santa habitação. É isso que Jesus quis dizer em Lucas capítulo 21, 24. É isso que ele quis dizer também em Miqueias capítulo 3, verso 12, que vamos ler agora. Você crê? Se você crê, você é um adventista. E se você não crê, você não é adventista. Você pode ser qualquer coisa. Talvez um assembleano do sétimo dia. Um batista do sétimo dia. Você pode ser qualquer um que guarda o sábado. Qualquer religião por aí. Mas adventista não. Um assembleano do sétimo dia, a igreja do, a igreja do homem do chapéu lá, né? Da mundial do sétimo dia, pode ser qualquer uma, adventista não. Tu tem que acreditar na base da igreja adventista. Base número 1, a Bíblia é suprema. Não é parte da Bíblia, o livro diz, página 12, vamos voltar. As escrituras sagradas. O Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, número 1, suprema, número 2, repleta de autoridade da sua vontade, número 3. Repleta de autoridade. Oh, sim. Então você não crê nisso aí, tu não cumpre a crença número 1, não adianta dizer, número 1, eu cumpro mais ou menos. Se você não está número 1, enfim, meus queridos,
Oh, meu querido, toda a estrutura da sua fé não terá nenhuma base, porque a base da fé adventista está na Bíblia. Crença número um, se você fraquejar no número um, você não tem nenhuma base. Porque é a Bíblia que vai falar quem é Jesus, e a Bíblia que vai falar sobre o sábado, e a Bíblia que vai falar quem é a igreja remanescente, e a Bíblia que vai falar de todos os demais, do perdão, do estado do morte, do milênio. É a Bíblia que vai falar. Então, se você já no número um, você fraqueja, então você deixou de ser adventista. Você não é mais duvidando das escrituras, colocando as escrituras de lado. Você pode ser qualquer coisa, mas menos adventista do sétimo dia. Crença número um, no livro Nisto Cremos. Eu, ministro Leonel, estou dizendo quem é adventista ou não, baseado, me embasando no livro Nisto Cremos, e a primeira crença diz que a Bíblia é suprema. Você rejeitando esse número um, você não é adventista mais. Sim? Está escrito. Está escrito, não estou acusando. E se você tem alguma coisa contra a mensagem, aplica-se em ti, Zacarias 2,13. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor. Não é Leonel que está falando, é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E olha, irmãozinho, a tua vidinha e a minha também, a nossa pequena existência, está na mão dele. Nós não somos nada. Tanto eu que falo e você que está duvidando. Não somos nada. E se você se orgulhar, começar a se achar que você é alguma coisa, lembra o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi comer capim como boi. Tu lembra de Herodes, que se achou que era alguma coisa? O anjo deu um toquezinho nele. Tem que ter um toquezinho ali. O que aconteceu? Foi ferido e comido por vermes ao vivo, na frente das pessoas. Então você e eu não somos nada. E também tem o pastorzinho que você adula. Quando a Bíblia diz uma coisa, ele vem por trás e diz assim, não é bem assim. Embora eles mesmos publicam o livro Nisto Cremos, veja a hipocrisia e a incoerência. Aí diz, não, a igreja não prega assim. Então, ei, fala para ele, volta na crença número 1, por favor. Então lembra que a nossa vida não é nada, está na mão de Deus. Ele pode tirar. Então não se ache. Você não é nada. Tá? E eu que falo, não acho que eu também eu acho que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Eu não sou teólogo, não sou pastor, eu não sou nada. Eu não tenho um PhD, mas uma coisa que eu sei. A palavra de Deus está na minha boca. Está aqui. E quem rejeita essa mensagem que acabei de falar, está rejeitando Deus. E se não arrepender hoje, não amanhã, a mão de Deus pode tocar nele. Aliás, todos os irmãos incrédulos na igreja do Senhor, se não se arrependem hoje, você sabe o que vai acontecer. Ezequiel 9. Então quem somos nós? Quem é você para se levantar contra uma mensagem dessa? Miqueias capítulo 3, finalizando, capítulo 3, verso 12. Portanto, por causa de vós, ou seja, os escribas e fariseus, né, do passado, né? Os incrédulos lá, os ímpios do passado. Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Miqueias 3:12. Miqueias capítulo 3, verso 12. Então, por causa dos pecados do povo de Deus lá no passado, Sião ia ser lavrada como um campo, não ficaria pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, verso 1 e 2. Não ficaria pedra sobre pedra. Jerusalém ia ser destruída. E Lucas capítulo 21, verso 24. Queriam ser destruídos por causa dos seus pecados. Se tornará como montões de pedras. Ou seja, em vez de ficar um edifício bem bonito, pedra assim bem ajeitado, ficaria um montão de pedras. Uma pedra não vai ficar em cima de outra. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, tornando-se um montão de pedras. Isso que aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Miqueias capítulo 3, verso 12, é a destruição de Jerusalém.
Mas o que diz o próximo verso? Depois de falar da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, o que diz no verso 2? No capítulo 4, verso 1. O próximo verso continua no capítulo 4, verso 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine, ou seja, ensinamento. Quando? Nos últimos dias. Nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, a Sião que foi destruída no ano 70, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então aquela Sião destruída no ano 70 ia ser restabelecida nos últimos dias. Sim, aquele monte, a casa de Deus que foi destruída lá, vai ser restabelecida nos últimos dias. Nos últimos dias. Então de lá vai sair o evangelho. De lá, quando? Nos últimos dias. Agora, muitos acreditam, muitos creem no verso 12 do capítulo 3, que é o último verso do capítulo 3. Acreditam que sim, se tornou um monte de pedras. Mas eles não querem aceitar, não querem acreditar no verso 1 do 4, que é o próximo verso. Que depois de ver que não ficaria pedra sobre pedra, mas nos últimos dias o profeta viu que a casa ia ser restabelecida. Que Sião ia ser restabelecida. E nações iam ir lá para serem ensinadas. Nações abraçando o evangelho. Quando, irmão Leonel? Nos últimos dias. Nos últimos dias. Ah, irmão, isso não vai acontecer. É impossível que aconteça. Bom, aos teus olhos é impossível. Mas pela graça de Deus e pelos olhos da fé, eu me vejo lá já. Já me vejo lá, dando alto clamor. E trazendo o povo de Deus para o refúgio, trazendo-se, não 2 ou 3, não uns gatos pingados, mas milhões e milhões e milhões. Isso que diz a palavra de Deus. Mas será que você crê em Miqueias? Você crê em Miqueias? Você crê em Lucas 21? Você crê em Romanos agora, Romanos 9? Também Isaías declara. Clama acerca de Israel. Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Romanos 9, verso 27 e 28. É claro, Deus vai restabelecer, vai salvar o remanescente de Israel e vai completar, vai concluir, na versão King James fala de concluir, e ele concluirá a obra em justiça, vai concluir, é a conclusão da obra. Mas primeiro ele salva o remanescente de Israel. E esse remanescente de Israel, que deve ser salvo na conclusão da obra, o único remanescente que é mencionado nessa fase final é o mesmo remanescente que está em Apocalipse capítulo 7. O selamento dos 144 mil, que são chamados as primícias. Apocalipse 14, verso 4. Se são as primícias, tem que haver segundos frutos. Então, salvando o remanescente de Israel, Deus vai completar a obra, abreviando-a em justiça, porque ele vai fazer a obra muito breve. Ou seja, em vez de passar anos e anos e anos dando o alto clamor, dezenas de anos, 20, 30, 40 anos, em pouquíssimo tempo, depois que Deus selar os 144 mil, os que escapam da matança de Ezequiel capítulo 9, daí Deus vai completar, vai concluir a obra, diz o apóstolo Paulo. O remanescente será salvo, e no verso 28 diz o porquê. Porque ele completará, ele concluirá a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então, primeiro, em vez de passar anos e anos, dezenas de anos, centenas de anos, por exemplo, a mensagem adventista tem quase 200 anos. 1844... Aliás, em 2018, completou 200 anos.
Porque Miller foi chamado a por volta de 2018, 1818. Quando o anjo foi delegado para Miller, para abrir, né? Aí na década de 1920 e 30 começou a pregar. Prega, na década de 30, prega. O Adventismo tem 200 anos, gente. Agora, o Adventismo do sétimo dia, o guardadeiro do sábado, que começou em 1844, tem também quase 200 anos, 180 anos. Então, pastorzinho, quanto tempo tu vai fazer com que Deus vai demorar? Me diga, quanto tempo? Qual é teu plano? Se Deus não sela o remanescente de Israel, se Deus não salva o remanescente de Israel, para poder concluir a obra e abreviar essa obra em justiça, você quer mais 200 anos aqui? É isso que você quer? Rejeitando a mensagem do selamento do remanescente de Israel? Gente, isso é diabólico, é uma cegueira, uma cegueira tão grande nesses homens que passam anos e anos, diz que estão estudando as escrituras, não sei que tipo de escrituras que estão estudando. Paulo diz que o remanescente tem que ser salvo para que Deus possa concluir a obra e abreviar essa obra em justiça, porque desde 1818, quando a Miller foi dada a mensagem do advento, são 200 anos. E 1844, depois da data de 22 de outubro, esse ano vamos completar 180 anos. Gente, abra os olhos, pelo amor de Deus. E aqueles opositores que dizem que o Leonel está enganando o povo, Zacarias capítulo 2, verso 13 diz: cala-te diante do Senhor, porque é o Senhor que quer que a mensagem seja abreviada, a obra do Senhor seja abreviada e finalizar, acabar com esse mundo de sofrimento, com um mundo de sofrimento, de miséria, de desgraça, de guerra, de confusão. Mas Satanás não quer que se acabe. Satanás vai usar os próprios ministros do Evangelho para combater a mensagem de Deus e perpetuar esse mundo na miséria. Paulo diz: primeiro o remanescente de Israel tem que ser salvo. Sim. O remanescente é que será salvo, porque ele concluirá a obra e abreviá-la em justiça. Isso não é para o tempo de Paulo. No tempo de Paulo, a obra não foi concluída. No tempo dos reformadores, não foi concluída. No tempo de Ellen White, não foi concluída. Quando que a obra vai ser concluída? Agora. Mas Satanás está usando anciãos, usando pastores, usando membros da igreja para combater a mensagem que vem para a conclusão da obra. Será que você está sendo usado pelo diabo para não acreditar nessa mensagem, persegui-la? Tu quer que esse mundo continue nessa miséria? Ou tu quer que o povo de Deus seja selado, seja salvo? O remanescente de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente é que será salvo, porque ele concluirá a obra. Ele vai concluir a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Vai ser uma obra breve, não 200 anos mais, 200 anos. E no 22 de outubro vamos completar, deste ano 2024, completar 180 anos. E quando você fecha e abre os olhos, já você vai chegar lá em 20 anos, que é bem rapidinho. Chega lá em 2044, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Oh, Senhor Deus, por favor, cumpre Ezequiel capítulo 9, Senhor. Sela teu povo, Senhor. É isso que quer dizer também Ellen White? Ellen White quer dizer a mesma coisa. Olha só o que diz. Nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai também o décimo capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo o método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulo também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus.
Então, primeiro, Deus tem que selar o remanescente de Israel na profecia de Ezequiel 9. Esse texto está no livro Materiais de Ellen White, sobre 1888, Materiais de 1888, página 1303. Primeiro, Deus sela o remanescente de Israel. Mas no capítulo 10 você vê a mão de Deus, que representa a mão de Deus no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. Aqueles que foram selados na profecia de Ezequiel 9 serão usados como instrumentos de Deus para dar ao alto clamor. E vai ser uma obra breve. Mas primeiro Deus tem que selar o remanescente. Ezequiel capítulo 9 vai selar o remanescente. E depois o capítulo 10 vai falar a mão de Deus na obra, para trazer métodos perfeitos e funcionamento harmonioso. E no capítulo 11, a Bíblia diz que para ler o capítulo 11 também, o 9, 10, 11 e 12. Mas como a gente não tem tempo, vamos ler somente alguns versos do capítulo 11. O verso 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, embora eu tenha lançado para longe entre os pagãos, e embora eu os tenha espalhado entre as nações, ou seja, Deus espalhou os israelitas entre as nações, né? Ainda assim eu serei para eles como um pequeno santuário nas regiões para onde eles virão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio do povo, e vos reunirei fora das nações onde fostes espalhados. Deus que vai reuni-lo. E ele não diz, leia o capítulo 11. Ele não está dizendo que vai haver o reino. Bom, ela não falou textualmente, mas ela diz, olha, leia o 9, que é a matança. Leia o 10, que é o alto clamor. A mão de Deus na obra, trazendo métodos perfeitos para continuar a obra da salvação. E o 11 é o reino. Deus reunindo o seu povo espalhado entre as nações. Gente, se isso não te convence, então vou dizer uma coisa para ti. Nem se Deus enviar um anjo do céu, você não será convencido. Porque aqui é claro. O 9, a destruição dos acãs, dos incrédulos que estão fazendo barulho contra a mensagem. Eles levantam a voz para dizer que não vai acontecer, e ir fazendo barulho, ameaça. Se você estuda, você vai ser desligado da igreja e tal, você não é mais adventista. E quando, na verdade, quem não aceita essa mensagem é porque não é adventista. Não é mesmo. Porque não cumpre o primeiro requisito. Ela não diz, leia o 9, o 10 e o 11 e 12. E estou lendo aqui, esse aqui é o 11. Que Deus é que vai reunir seu povo espalhados e vos darei a terra de Israel, né? Ezequiel 11, verso 17. E eles virão ali e tirarão todas as suas detestáveis dela e todas as suas abominações, e eu lhes darei um só coração e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tornarei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne. Verso 20, Ezequiel 11, verso 20. E darei um coração de carne. Verso 20. Para que eles possam andar nos meus estatutos e guardar as minhas ordenanças e cumpri-las. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àquele cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Então, aqueles que não vão participar do reino, eles vão querer andar nas suas abominações. Então, Ezequiel 9 vai destruí-los. Enquanto aqueles que aceitaram a mensagem, eles vão participar do estabelecimento do reino. Ezequiel 9 tem que tirar esse pessoal. E aí, no verso 21, diz, aquele que andar segundo as suas abominações, eles vão ser destruídos. Leia Ezequiel 9. Isso quer dizer, não é? Essas coisas vão acontecer. E agora, os que escaparem, Isaías capítulo 66, verso 19 e 20, os que escaparem, verso 19 diz, e eu porei entre eles um sinal, Deus vai marcá-lo, colocando um sinal, e os que deles escaparem,
né? Os selados escapam. Enviarei as nações, a Tarsis, a Pul, a Lud, a Fecheiro, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão todos os vossos irmãos, dentre de todas as nações, uma grande multidão de nações, né? Amém, aleluia. Dentre todas as nações, por uma oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão a meu santo monte, a Jerusalém. Trarão a meu santo monte, a Jerusalém. Diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos. Não um ministério contaminado, mas um vaso limpo, vasos limpos, vasos de honra, completamente santificado, nada de contaminação, em vasos limpos, a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Vasos limpos. Ministros santificados, purificados. Então eles vão trazer uma oferta, que são as almas que eles vão trazer de todas as nações, e daí se cumprirá Mateus capítulo 24, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aquelas mesmas nações de Isaías 66, verso 20. A todas as nações, então virá o fim. Para que o fim venha, tem que acontecer isso aqui. O remanescente de Israel tem que ser salvo. E daí Romanos 9, 28, porque Deus concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve. Ou sim, fará breve a obra sobre a terra. Não mais 200 anos. Não mais. Não mais. Estamos agora em 200 anos. E o povo não está nem aí. Nada, não está nem aí não. Nada. Aliás, eles perseguem a gente, né? Dizem que nós somos dissidentes, vocês não são da igreja e tal. Olha, deixa eu falar para ti, hein? Hoje eu acabei de provar para vocês. Quem não crê nessas passagens bíblicas não é adventista, tá? Ele pode ser qualquer coisa. Não é adventista. Fala isso para essa pessoa. Pode falar mesmo. Vai lá, ei, irmão, vai lá na crença número 1. A Bíblia é suprema, é repleta de autoridade. A Bíblia é infalível, tá? Ela é a revelação de Deus. E é ela que dá, ela é o revelador definitivo das doutrinas. Então, se você não crê na Bíblia, não venha dizer que você é adventista. Você pode ser qualquer coisa, talvez um batista do sétimo dia, outra nação, mas não é. Porque a doutrina adventista primeira, a base, o fundamento é a Bíblia. Porque é da Bíblia que você vai ver quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o plano da salvação. É a Bíblia que vai falar da Trindade, tudo. Então, rejeitando a Bíblia, qual é a tua base? Qual é a tua base? O que resta? Você vai ficar na especulação. Por isso, o irmão Leonel não vem com especulação. Ele vem com assim, diz o Senhor, na Bíblia, no Espírito de Profecia. E ele não acabou de confirmar. Primeiro, deve haver a salvação do remanescente. Tem que ser selado em Ezequiel 9. E depois ela diz no capítulo 10, a mão de Deus no trabalho, na obra, para salvar ainda a grande multidão, lógico. E ela diz, para você ter uma ideia mais clara, leia o capítulo 11. E eu acabei de ler o capítulo 11 com vocês. E o capítulo 11 diz claramente é o reino. Então, se você não crê nela, não é também. Não adianta. Ela não deu detalhes. Lógico, ela não deu detalhes porque Deus não revelou para ela. Então, quem você tem que culpar, se é alguém que você quer culpar, culpa a Deus. Culpa a Deus, vai lá, culpa a Jesus. Por que tu não revelou tudo a ele, não é? Ele não recebeu tudo. Ela não recebeu tudo. Então, se tem alguém que você quer culpar, culpa a Jesus, culpa o Espírito Santo. Vai lá, brigue com o Espírito Santo. Porque não revelou tudo a ele, não é? Porque ela diz que não recebeu toda a luz. E que mais luz ia vir. E a luz veio. E a cegueira dos anciãos rejeitaram a luz. Rejeitaram a cegueira. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos abençoar nessa nova semana. Pense nessa mensagem, não é contra ti. Querido pastor, não é contra ti, querido pastor. Ancião, não é contra ti. É em teu favor. E você sabe que você e eu não somos nada. Somos vermes da terra. Irmãozinhos, todos nós somos irmãozinhos, precisando da graça de Deus.
Seja pastor com HD, PhD, mestrado, todos somos irmãozinhos precisando da proteção de Deus. A nossa vida não é nada. Se não fosse por Jesus, o inimigo teria nos acabado, destruído logo. Mas Jesus está aí para nos proteger. Que ninguém se ache ser alguma coisa. Não somos nada. Nada. Não somos nada. Então abraça o Evangelho, abraça essa mensagem, obedeça a crença número 1 da Igreja Adventista. Obedeça. E se você não obedece, tem um juízo chegando. Tem um juízo. Deus é amor. Mas Deus não pode ser escarnecido, zombado na sua própria igreja. Você que está tomando a Igreja Adventista como um palco para você fazer as suas heresias, perseguir o povo de Deus dentro dela, lembre que essa igreja pertence a Jesus. Pertence a Deus. Ele morreu por causa dessa igreja. Então, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Para que a ira de Deus não seja derramada sobre ti.